Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora um podcast. Vamos ouvir podcast, né? Não sei se vocês já conhecem esse formato. É um formato de áudio. A aula é transmitida como no rádio. E é bacana para vocês que não precisam ficar tão presos ali, sentados no computador, vendo vídeo. Vocês podem pegar o celular, pôr um fone de ouvido e ir acompanhando a nossa aula. A nossa aula do capítulo 3, A Sociedade Brasileira, página 44. Vocês têm que ler também o livro, tudo bem? Bom, a sociedade brasileira, né? A gente conhece aquelas frases, o jeitinho brasileiro, né? Conhece a tal da lei de Gerson, né? Que é aquela que o brasileiro quer levar vantagem em tudo. Será? Será que nós somos malandros? Será que nós queremos levar vantagem em tudo? O que é o jeitinho brasileiro? Você tenta chegar num local, o horário já passou, mas você chega e fala, puxa, deixa eu entrar, dá um jeitinho. Né? O jeitinho nada mais é do que corrupção. Né? Você deixando de cumprir o que está acordado, apelando para quê? Para uma cordialidade, pô, dá um jeitinho, né? Então o jeitinho brasileiro ele é corrupção. Vamos tentar entender a origem disso. O Brasil não é para principiantes. Essa frase, né, é atribuída ao Tom Jobim, ninguém sabe ao certo se é dele, mas a gente parece que é uma frase ótima, né? Parece que define bem o brasileiro, né? Por quê? Porque é difícil viver no Brasil. Se você não tiver jogo de cintura, você não consegue viver aqui. Né? No curso de graduação das Ciências Sociais existe a formação do pensamento social e político no Brasil e a sociologia brasileira. Né? São duas grandes áreas que se cruzam e dialogam constantemente e às vezes até discutem, né? Partem para o quebra-pau. Por quê? Porque a complexidade da nossa formação, a enorme dimensão geográfica do nosso território, a nossa composição multiétnica e multicultural possibilitaram que desde o período da independência do Brasil, né, intelectuais e políticos preocupados com o projeto para o país escrevessem sobre o assunto. Queriam criar referências nacionais. Só que aí tem um problema. Há uma identidade brasileira? Não faltou quem tentasse compreender as peças do Mosaico Brasil, os povos, né, a economia, o Estado e a sociedade que se formavam. Os romancistas que estavam ligados ao realismo, os artistas ensaístas do modernismo nas décadas de 20 e 40, juristas e médicos, né, gente letrada, tentaram compreender, mas todos eles não tinham formação sociológica, não eram cientistas sociais diplomados. Por quê? As ciências sociais vieram de fora e elas eram eurocêntricas, ou seja, elas se preocupavam com os países da Europa. Não tinha uma ciência social brasileira, uma sociologia brasileira, uma antropologia brasileira. Então, os pioneiros foram inaugurar, como por exemplo, o Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico Buarque. Escreveu um clássico que é Raízes do Brasil. Ele usou um ponto de vista weberiano, do Max Weber, né? O Max Weber alemão. Por quê? Porque não tinha uma referência teórica anterior. Vamos ver um trechinho do Sérgio Buarque de Holanda, entre aspas. A tentativa de implantação da cultura europeia em extenso território, dotado de condições naturais, se não adversas, largamente estranhas a essa tradição milenar, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante mais rico em consequências, trazendo de países distantes nossas formas de convívio, nossas instituições, nossas ideias, somos ainda hoje uns desterrados em nossa própria terra. O que ele quer dizer? A gente vive como gente de fora. Então a gente está no Brasil, no clima brasileiro, e usando paletó e gravata na Avenida Paulista com um sol de 40 graus. Né? A terra é de um jeito, o clima é de um jeito, mas a gente se veste como pessoas de outro local. Né? Então os primeiros sociólogos eles adotaram ideias de fora, porque não tinha estudos de ciências sociais aqui. O Brasil foi passando por um período de modernização, né? Modernização significa europeização, ali no final do século XIX, início do século XX. Porém fica a dúvida, né? Nós precisaríamos mesmo nacionalizar essas teorias de sistema de administração e organização social? Ou deveríamos buscar soluções próprias para nossos problemas?
né? Apesar de já termos avançado bastante nas pesquisas sociais aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma resposta pronta para esse tipo de indagação, né? O Roberto Schwartz, que escreveu o livro As Ideias Fora do Lugar, ele expõe com clareza essa questão. O elemento central da ironia machadiana, utilizada por Schwartz, né, ele analisa o Machado de Assis, é a curiosa maneira de nossos intelectuais e homens públicos defenderem ideias políticas e científicas estrangeiras, né, vindas de fora. Só que na verdade a gente vive aqui uma realidade conservadora e escravista, né? O Brasil não deixou de ser aquele país enorme, cheio de fazendas e gente miserável. O trabalhador hoje é livre, mas ele é miserável como era o escravizado. Aí vem outro peso pesado da sociologia brasileira, o Florestan Fernandes, né? Esse já era sociólogo formado em sociologia. Entre os anos de 1940 e 1960, o Florestan chegou a conclusões parecidas com a do Sérgio Buarque. Ele disse que havia uma demora cultural, né? Não tinha uma sintonia entre o que vinha de fora em termos democráticos e os valores sociais que nós vivíamos. Os intelectuais falavam de iluminismo, de positivismo, evolucionismo, sem compreender que aqui no Brasil a gente continuava, né, com os fazendeiros explorando o povo, uma massa de trabalhador rural e de operários urbanos totalmente explorada, totalmente inculta, sem acesso a estudo formal, né? O Schwartz, ele vai concluir que a preocupação em ser original era em todo custo, na verdade, era uma comédia ideológica. Para ele, a ideologia liberal moderna correspondia a uma aparência encobrindo o essencial, que é a exploração do trabalho, né? Então, o enigma brasileiro teria duas camadas de problemas: o desajuste entre a modernidade das instituições e os valores arcaicos da nossa sociedade, e a exploração característica do modelo capitalista liberal, ou mais exatamente da maneira como o capitalismo e o modelo de democracia representativa foram inaugurados no Brasil, né? A gente tem um sistema capitalista liberal, né? Só que isso não condiz com o tipo de política que a gente tem aqui, né? O movimento antropofágico na década de 20, né, dos artistas modernistas que elaboraram a Semana da Arte Moderna, ele buscava o quê? Deglutir criticamente as ideias estrangeiras e adaptá-las à nossa realidade, né? Vamos citar alguns: o Oswald de Andrade, Mário de Andrade, a Tarsila do Amaral, a Anita Malfatti, Di Cavalcanti, o Villa-Lobos, entre outros, né? Então eles buscavam, vamos pegar o que é importante de fora, né? Mastigar, deglutir, né? Engolir de forma crítica, ou seja, vamos adaptar a nossa realidade. A sociedade brasileira é aquela sociedade de antagonismos, né? O sistema político-econômico vigente no Brasil no início do nosso período independente, ele já estava moralmente desgastado, né? O sistema monárquico trazido pela coroa, ele resistiu só até 1889. As transformações que a República trouxe não contemplaram todo o povo, né? Pobres, índios, negros, sempre excluídos da política, da democracia, né? O estudo da sociedade, ele era feito de cima para baixo, né? Nós não tínhamos uma sociedade estruturada e ainda assim os autores faziam livros, né? E a escravidão, ela foi uma máquina de moer gente, né? Índios, negros, pardos, todos moídos pela escravidão, né? A sociedade brasileira, ela se dividia entre senhores e burocratas de um lado e escravos do outro, né? O grupo dos não proprietários. Muito bem, continuando. O Gilberto Freire, que escreveu o clássico da sociologia Casagrande Senzala, né? Ele era um antropólogo. Ele via o Brasil como um bambo equilíbrio de antagonismos, ou seja, senhores, escravos e agregados, né? Gente com interesses diversos, né? O escravo tinha o interesse de ser livre, o senhor de ser cada vez mais rico, né? E os agregados de sobreviver no meio daquela ordem, que viviam juntos
e tentavam dessa forma, um dependia do outro, um vivia com o outro e cada um procurava defender os seus interesses, né? Então era um bambo equilíbrio de antagonismos. O Freire, né, foi criticado pelo Carlos Guilherme Mota que ele teria uma visão senhorial, né? Ou seja, que o Freire era conservador. O Brasil tem um território continental e era pouco povoado nos primeiros anos. Só que os brasileiros que não eram índios não valorizavam o espaço público, né? Por isso que se destruiu tanta mata, se poluiu tantos rios, né? Se exterminou tantos animais. Aí você soma isso com a confusão entre as esferas do público e do privado. Talvez o aspecto mais analisado pelos intérpretes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda a Raimundo Faoro, foi a permanência da escravidão por séculos, a agricultura de monocultura voltada para a exportação, o pouco estímulo dado aos empreendedores, né? Aí vem o período republicano, e aí continua, né? A inexistência de tradição democrática, foram diversos golpes praticados por civis, como por exemplo Vargas, ou pelos militares, como foi a ditadura 1964-1985, né? Então a gente teve uma modernização conservadora. O Brasil modernizou, mas não modernizou, continua com aquela mentalidade escravocrata, né? Isso é uma marca do Brasil, né? Os pobres do Brasil, eles são extremamente oprimidos. Por quê? Porque o Brasil é o país dos autoritários, né? Os donos do poder no Brasil, eles acham que as outras pessoas têm que ser subalternas a eles, né? Os donos do poder no Brasil acreditam que o poder econômico deles os dá o direito de fazer tudo, né? Aí veio na análise do povo brasileiro a ideia do Sérgio Buarque de Holanda de que nós somos cordiais, né? Ele fala que o brasileiro se define pela cordialidade, né? O que é essa cordialidade? É você ser cordial, amável, afável, mas com interesses, né? Por exemplo, os bandeirantes, eles dependiam dos hábitos e conhecimentos dos índios para sobreviver, né? Então ele era cordial quando interessava, né? Essa cordialidade significa aquela coisa que vem do coração. Por isso que as pessoas que têm relações familiares na esfera pública, né, se apropriam do Estado, né? Já viram falar de gente que contrata parente, né? Político que contrata parente, faz rachadinha, né? É isso, você usar o afeto, as suas relações de amizade, de parentesco, né? Para quê? Para favorecer, para se favorecer, para favorecer seus parentes, né? Vem aquela ideia do aos amigos tudo, aos inimigos a lei. A lei não é para quem detém o poder, a lei é para quem não é seu amigo, não é seu parente. Beleza, galera? Então a gente termina por aqui. Respondam as 5 perguntinhas em forma de teste no nosso formulário. Até o próximo podcast. Falou, galera! Uou!